O controle israelense sobre o governo Trump. Netanyahu deve visitar a Casa Branca na segunda-feira. Acho que há, na verdade, muita apreensão em relação a essa visita entre os membros do círculo íntimo de Trump. Eles estão cansados de Netanyahu. Acho que Netanyahu está ficando um pouco desesperado e irritado com todas as investidas que Trump tem feito aos monarcas do Golfo. Não que os monarcas do Golfo estejam necessariamente apresentando alguma estrutura alternativa ao eixo sionista transatlântico, mas sim que Trump pode ter se comprometido com certas políticas que contrariam as de Israel, em lugares como a Síria, onde a MBS, durante sua reunião com Trump, o pressionou a ser mais amigável com o governo de al-Assad. E a Arábia Saudita quer fazer muitos investimentos na Síria. Saudi Arabia wants to make a lot of investments in Syria, and in exchange, Saudi Arabia will pump tons Em troca, a Arábia Saudita vai injetar uma enorme quantidade de dinheiro na Trump Incorporated por meio de seu fundo soberano, através da World Liberty Financial, o esquema de criptomoedas criado pelos filhos de Trump, basicamente um canal para subornos e corrupção legais. Isso parece estar deixando Netanyahu nervoso, junto com o fato de que a Arábia Saudita pode estar prestes a receber o F-35, enquanto a Turquia já aderiu ao programa do F-35. Netanyahu agora anunciou que ninguém além de Israel na região deve ter F-35s e que Israel realmente agirá contra isso. Então, ele está mirando diretamente em Trump. Acho que é disso que parte dessa visita se trata. Além do Irã e de Gaza, o que você acha que devemos observar, Aaron? What do you think we should look for, Aaron? Sim, Netanyahu não quer passar para a segunda fase. Ele quer usar o fato de o Hamas não se desarmar, porque o Hamas faz parte da luta de libertação, como pretexto para retomar o genocídio em larga escala, para o qual ele precisa do apoio de Trump. É isso que ele vai tentar fazer. Mas como você disse, há pessoas ao redor de Trump que o consideram meio incômodo. E veja, o nome de Trump está no chamado plano de paz que foi até codificado na ONU. Então, para Trump agora tomar o lado de Netanyahu, seria minar, na medida em que ele se importa com isso, o próprio plano de paz que ele se esforçou tanto para aprovar, inclusive na ONU, onde conseguiu que todos recuassem sob ameaça de violência. Basicamente dizendo que, se a violência voltasse a Gaza, a culpa seria deles. Bem, considerando que o chamado Plano de Paz foi aprovado no Conselho de Segurança da ONU, o que basicamente coloca Trump no comando de Gaza, ele perde muita credibilidade se Netanyahu destruir tudo. Então, Netanyahu é um fanático supremacista que não quer conceder ao Hamas qualquer legitimidade real. Acho que ele vai pressionar pelo apoio de Trump, junto com o apoio de Trump a um novo bombardeio ao Irã, algo que ele quer fazer porque o Irã está reconstruindo suas defesas aéreas. Mas sim, o fato de Trump ter agora estabelecido laços econômicos mais estreitos com o Golfo e de seu nome estar no chamado Plano de Paz, acho que o coloca em uma posição difícil. E, novamente, muita coisa depende de qual caminho ele quer seguir. E ninguém sabe o que se passa na cabeça dele. Há pessoas como Lindsey Graham que, é claro, o deixariam fazer isso. Lindsey Graham recentemente participou do programa Meet the Press e disse que era hora de tirar as luvas e permitir que Israel tivesse liberdade total para atacar o Hamas mais uma vez. Bem, vamos reproduzir este trecho e depois quero voltar ao acordo de cessar-fogo em Gaza, que está sendo claramente rompido todos os dias. Depois disso, podemos falar sobre se há algum plano em relação ao Irã. Mas este é Lindsey Graham, o parceiro de golfe de Trump, que tem enorme influência dentro da Casa Branca e está pressionando por uma nova ofensiva em Gaza. Quero começar pelo Oriente Médio, já que você está aí em Tel Aviv. Você acabou de se reunir com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Temos algumas imagens disso e nossos telespectadores estão vendo agora. Já se passaram 2 meses desde que o presidente Trump intermediou aquele plano de paz para Gaza. E o primeiro-ministro Netanyahu diz que Israel pode avançar para a segunda fase do plano já no fim deste mês.
Mas como você sabe, senador, isso envolve o desarmamento do Hamas e a transferência do controle de Gaza para uma força internacional de segurança. Você acredita que o Hamas está pronto para se desarmar? Do you believe Hamas is ready to disarm? Absolutely not. De jeito nenhum. Um dos motivos pelos quais vim aqui é para responder a essa pergunta. O governo Trump merece muito crédito por conseguir um cessar-fogo. Já faz 90 dias. O que aprendi nesta viagem? Que o Hamas não está se desarmando, está se rearmando. O Hamas não está abrindo mão do poder, está consolidando o poder. Foi isso que o pessoal da inteligência militar em Israel me disse. Foi isso que as forças de defesa de Israel me disseram. Foi isso que o nosso próprio pessoal me disse. Portanto, sou totalmente a favor de uma força de estabilização. Sou totalmente a favor de uma fronteira de paz. Mas não se pode ter uma fronteira de paz, não se pode ter uma força de estabilização em Gaza até que o Hamas seja desarmado. Eles não estão sendo desarmados. Não há ninguém vindo no horizonte para desarmá-los. Por isso, eu incentivaria o presidente Trump a se reunir com o primeiro-ministro Bibi na próxima semana e elaborar um plano, colocar o Hamas em um cronômetro. Se eles não entregarem suas armas e não pararem de se rearmar até uma data determinada, eu deixaria Israel agir contra eles. See, I would unleash Israel. Veja, eu liberaria Israel. Ouvimos Tom Barak dizendo, vamos liberar Israel contra o Líbano se eles não fizerem o que queremos. Então eles estão usando Israel, estão retratando Israel como uma extensão do poder dos Estados Unidos. Mas o governo Trump, eu acho que sabe que seria extremamente perigoso politicamente, pensando do ponto de vista de Trump, renovar o genocídio em Gaza de forma total. Eles não vão usar nem liberar Israel. Israel é que liberaria os Estados Unidos, ou Israel se voltaria contra o próprio sistema político americano novamente. Tudo o que estávamos falando sobre o Tepuza, essa enorme divisão que está ocorrendo dentro da direita, as guerras entre podcasters, a queda de popularidade de Trump, o motivo pelo qual Kamala Harris perdeu, tudo isso remonta ao genocídio em Gaza. It all goes back to the Gaza genocide. And Trump's people know that. They also know. E as pessoas de Trump sabem disso. Elas também sabem que o Hamas não pode ser facilmente desarmado. Se pudesse, por que isso não aconteceu quando o equivalente a 5 bombas nucleares foi lançado sobre a faixa de Gaza, que basicamente tem o tamanho da região metropolitana de Las Vegas? Não aconteceu. E não vai acontecer. Aaron, você entrevistou Bassem Naim, um dos principais negociadores do Hamas, quando esteve em Doha, onde foi convidado para falar no Fórum de Doha. O que ele disse sobre o desarmamento do Hamas e sobre a possibilidade de passar da primeira para a segunda fase no suposto processo de cessar-fogo, o chamado processo de cessar-fogo? O que ele disse foi que eles são um movimento de libertação nacional lutando por sua liberdade. Então, a menos que lhes seja concedido um caminho para essa liberdade, eles não vão se desarmar. É seu direito resistir a uma ocupação militar, e eles não vão abrir mão disso. Mas então ele disse que se não lhes for dado um caminho para a autodeterminação, o que estariam dispostos a fazer seria, pelo menos, estabelecer uma trégua de longo prazo na qual poderiam guardar suas armas. E durante esse tempo, poderiam discutir um caminho para a autodeterminação. Mas eles não vão simplesmente se desarmar voluntariamente, porque se desarmar voluntariamente significaria abandonar voluntariamente sua luta pela liberdade e seu direito de resistir a uma ocupação militar beligerante. E o problema com entrevistas como a de Lindsey Graham, e praticamente todas as discussões sobre isso na mídia, é que não há reconhecimento de que se trata de uma luta pela liberdade. De que os palestinos estão sob uma ocupação militar beligerante que nos últimos 3 anos tornou-se genocida. Eles não vão simplesmente abandonar seu direito reconhecido internacionalmente, de resistir a isso. Mas esse conceito ainda é estranho em todo o espectro, desde a Casa Branca de Trump até os democratas e a mídia. Essa é a divisão fundamental, eu acho, quando se trata do Hamas. Eles não vão simplesmente desistir,
assim como a libertação dos prisioneiros políticos palestinos foi um objetivo primordial de 7 de outubro, porque os prisioneiros políticos representam a luta contra a ocupação israelense. O direito de resistir é simplesmente um direito que eles insistem em manter, porque estão sob ocupação militar. Eles não vão simplesmente abrir mão disso. O que os Estados Unidos e Israel querem fazer é desarmar o Hamas sem lhes conceder qualquer caminho para a autodeterminação. Infelizmente, foi isso que a recente resolução do Conselho de Segurança da ONU codificou. Ela endossou o apelo de Trump para que o Hamas se desarmasse, sem afirmar que os palestinos têm direito à autodeterminação, e repetiu a frase condicional e vazia de Trump de que talvez um dia eles sejam colocados no caminho da autodeterminação. Para qualquer palestino, em qualquer ponto do espectro político, isso não significa nada e não é suficiente. Portanto, o Hamas não vai simplesmente se desarmar. Agora, o que pessoas como Lindsey Graham fazem é confundir desarmar com abrir mão do poder, porque o Hamas já disse, nós abriremos mão do poder. Eles não têm problema com isso. Na verdade, lá já se oferece para fazer al Beth. O que eles não farão é abrir mão de resistir à ocupação militar. Well said. And Bem dito. E durante todo o genocídio se dizia que se o Hamas simplesmente entregasse suas armas e libertasse os chamados reféns, muitos dos quais eram prisioneiros de guerra, então as mortes cessariam. Pois bem, eles assinaram um acordo de cessar-fogo, libertaram todos. Acho que pode haver os restos mortais de um israelense, mas entregaram todos. E 350 palestinos na faixa de Gaza foram mortos, e mais de 1.000 ficaram feridos. Israel continua bombardeando locais civis todos os dias. Voltou-se a esse tipo de política de cortar a grama, como eles chamam. Portanto, não há cessar-fogo. Eu não sei como a fase 2 pode ser realizada quando a fase 1 nunca foi alcançada. E não há pressão de Trump para que isso aconteça. Parte da visita de Netanyahu será garantir que não haja pressão para avançar para uma fase 2, que exigiria a retirada israelense. Israel está tentando tomar 53% da faixa de Gaza e traçou essa nova linha amarela. A cada poucos dias, pessoas de Gaza são mortas tentando atravessar essa linha para chegar às suas casas. Mas o oi passar, smevido strain esse de breidel linha maras. Mitsuma presente 50% de Gaza. Again, that's 53% of Gaza. E o ministro da Defesa, Israel Katz, acabou de dizer que Israel nunca deixará Gaza e que vai estabelecer unidades civis militares permanentes lá, o que é um eufemismo para assentamentos. Eles querem trazer de volta os assentamentos que desmontaram em 2005. Então, essa é a visão israelense. É isso que eles querem que Trump apoie. E se Trump concordar com isso, estará mais uma vez mostrando ser um completo instrumento do Israel em primeiro lugar. Estamos profundamente em Gaza. Estamos lá para defender, para evitar que o que aconteceu se repita. Nunca deixaremos Gaza. Estamos firmes. Confiamos na rocha de Israel. Este é Israel Katz, o ministro da Defesa, e o exército israelense defendendo Israel em uma batalha feroz entre inimigos jihadistas e as forças israelenses. Com a ajuda de Deus, no norte de Gaza, construiremos uma unidade civil militar no lugar dos assentamentos que foram desmantelados. E então, você sabe, blá, blá, blá. Blah, blah, blah. Sim, não se trata apenas de algum político israelense marginal. É o ministro da Defesa dizendo isso. E mesmo assim, o governo Trump quer que acreditemos que esse é um parceiro confiável. Quero dizer, eles não se importam em continuar humilhando Trump, porque tudo que conseguem pensar é em seu fanatismo como supremacistas judeus. Eles não ligam para quantas vezes ignoram o chamado plano de paz do próprio Trump, porque mesmo paz por Israel no Gaza permanentemente. E dir how Matt diz isso. Nem divid verbo meherada. Enfim, é isso. So here's what Netanyahu wants to get out of the
Então, aqui está o que Netanyahu quer tirar da reunião também. Ou pelo menos é isso que ele está dizendo. Ele parece estar sinalizando isso. Ele publicou uma imagem, ou seu gabinete postou nas redes sociais, uma imagem dele em um bombardeiro furtivo com Trump. Não sei se a batida do Drake era, bem, acho que era a batida deles do Drake. E ele parece achar que esse tipo de conteúdo gerado por IA agrada a Donald Trump. Mas o que o bombardeiro B-2 simboliza? Ele simboliza atacar o Irã. E é claramente nessa direção que ele quer ir com isso. Israel tem entrado em pânico há uma semana por causa de supostos exercícios iranianos com mísseis balísticos. Ao mesmo tempo, estão divulgando desinformação sobre o Irã possuir apenas 1.000 mísseis balísticos, provavelmente para tentar tranquilizar Trump de que ele pode apoiá-los. Não acho que Israel tenha qualquer resposta à capacidade de mísseis balísticos do Irã sem um enorme reforço, apoio e envolvimento direto dos Estados Unidos. Então, isso provavelmente está em discussão. Bem, vamos voltar para como você o chamou mesmo, Mike Pompeo. Sim, acho que essa é a caracterização do Wyatt Reed. Muito bem, Wyatt. Tamosa, o que ele diz? Quer dizer, ele está... Nenhum de nós deveria se surpreender que os islamistas, os teocratas em Teherã, não tenham mudado sua natureza. É assim que eles são. Está enraizado em seu DNA. Da mesma forma que o Hamas não vai simplesmente se render e entregar suas armas, o regime no Irã não vai desistir de seu desejo de desenvolver um programa de armas nucleares. Sim, se eles estiverem reconstruindo, devemos fazer o que for necessário. Ir lá e eliminar isso. Somos capazes de fazer isso. Não podemos permitir que eles reconstruam suas defesas aéreas. Isso tornaria mais difícil cumprir essa missão. Portanto, o tempo será crucial para garantir que os sistemas de defesa aérea do Irã não sejam capazes de derrubar aeronaves ocidentais. Se fizermos isso, devemos continuar a atacar o programa deles sempre que necessário. Essa é uma declaração extraordinária. Não podemos permitir que um país soberano reconstrua suas próprias defesas aéreas. Defesas que poderiam derrubar nossas aeronaves quando invadirmos o espaço aéreo deles. Quero dizer, é simplesmente inacreditável o quão descarado ele é em seu imperialismo. É como dizer que não podemos deixar um país se defender, e antes mesmo que ele tenha a capacidade de se defender, precisamos eliminá-lo. Porque veja bem, ele confunde um programa nuclear com defesas aéreas, que são duas coisas totalmente diferentes. E novamente, mesmo ao descrever o programa nuclear do Irã, ele é desonesto, porque eles não têm um programa de armas nucleares. Eles têm um programa nuclear que desenvolveram para lhes dar, talvez, a capacidade de um dia ter armas nucleares, mas na verdade não estão trabalhando em uma arma nuclear. Então ele está confundindo várias coisas diferentes, mas está dizendo abertamente que o Irã não tem o direito de se defender. E antes mesmo de construírem a capacidade de se defender, nós temos que bombardeá-los. Foi por isso que Netanyahu aproveitou a oportunidade que teve em junho para bombardear o Irã, porque o Irã estava fazendo exatamente isso, reconstruindo suas defesas aéreas. E é isso que ele não quer, porque ele reivindica o suposto direito de atacar o Irã e cometer agressão contra o país sempre que quiser. Ninguém tem permissão para ter defesas aéreas, exceto os países da região, que pagam aos Estados Unidos pelo esquema de extorsão de proteção de seus campos de petróleo, em troca de fornecer petróleo barato aos Estados Unidos. Esses países são a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein e o Catar, que abriga a base aérea de Al-Udeid, usada para atacar o Irã. Mas qualquer país que tente investir em suas próprias forças armadas da mesma forma que Israel faz, Netanyahu acabou de anunciar um investimento de 100 bilhões de dólares em plataformas militares domésticas fora do sistema militar dos Estados Unidos. Não trará benefícios à indústria militar americana, como o relacionamento especial trouxe no passado. Nenhum outro país tem permissão para fazer isso, exceto Israel. No other country is allowed to do that except Israel. There's literally no benefit
Literalmente, não há nenhum benefício para os Estados Unidos em Israel fazer isso e desenvolver suas próprias plataformas. Mas eles são os únicos autorizados a fazê-lo. Por quê? Porque tem um lobby enorme que domina a política norte-americana. Há apenas uma razão para eles poderem fazer isso, enquanto outros países não podem ter defesas aéreas. Na verdade, eles precisam se desarmar. Já não podem nem ter AK-47s em Gaza ou no Líbano, e é daí que vem toda a pressão sobre o Líbano. O Hezbollah não pode ter armas, então o Líbano será continuamente atacado. E o Mike Pompeo, toda vez que o vejo, ele está mais magro. É como se você injetar Ozempic o suficiente, acabasse simplesmente desaparecendo no ar. Ele parece meio pressionado, e eu não sei se isso afeta sua mentalidade. Também não sei que tipo de influência ele tem na administração Trump neste momento, ou se está apenas falando por conta própria. Mas ele e Lindsey Graham são as figuras mais desequilibradas por aí. Eles são claramente canais de influência israelense, mas não acho que Trump queira se envolver com o Irã, especialmente desde que sua aprovação caiu abaixo dos 40%. As pesquisas mostram os democratas vencendo as eleições de meio de mandato neste momento. Não sei se essas pesquisas vão se confirmar, mas acho que Trump está muito focado na política interna e em evitar esse tipo de cenário. Mas ele ainda se cerca de todos esses pró-Israel. E você mencionou que Mike Pompeo parecia pressionado. Bem, veja como Trump é literalmente pressionado aqui pelo pró-Israel Mark Levin. Eu disse, este é o nosso primeiro presidente judeu. Agora ele é o primeiro presidente judeu a servir 2 anos, não em mandatos consecutivos. Agradecemos por tudo. Coisas ruins aconteceram no segundo, ou seja, a eleição foi fraudada. E nós descobrimos, e você vê isso acontecendo. Você é o maior presidente. Muito obrigado. Que Deus o abençoe. Eu não sei, quer dizer, nunca vi um presidente ser tocado fisicamente daquele jeito, especialmente em um púlpito. Só o fato de Mark Levin ter colocado o braço em volta dele e apertado, manuseado ele como se fosse uma boneca, isso foi tão simbólico da forma como esses defensores de Israel tratam Trump como seu fantoche. E ele tem aceitado isso até agora. Mas talvez até Trump tenha seus limites. Esse é um ótimo ponto. Fico me perguntando de quem mais Trump teria tolerado isso, porque Levin é claramente um representante de Netanyahu dentro dos Estados Unidos. Foi como se Netanyahu o tratasse como um pai trata o filho. E havia um elemento de agressividade nisso. Trump parecia desconfortável e de repente desviou o assunto, soltando um comentário sem sentido sobre uma eleição roubada e sendo chamado de primeiro presidente judeu. Sim, e nessa mesma cerimônia, seja lá qual fosse o evento, tipo uma celebração de Hanukkah na Casa Branca, Miriam Adelson estava lá, e o Trump voltou a falar sobre como ela lhe deu $250 milhões e que isso lhe dava o direito de falar. Então ela se levantou e disse algumas palavras. Mas, aliás, uma ironia em tudo isso é que todas essas pessoas pró-Israel, como Mark Levin, costumavam ser ferrenhas opositoras do Trump. O mesmo vale para Ben Shapiro. E as pessoas que estão com o Trump desde o começo, como Marjorie Taylor Greene, são justamente as que estão sendo deixadas de lado. Ou Tucker, por eles criticam Israel. Sim, porque eles criticam Israel, porque são simplesmente muito contra a guerra em geral. Não há lealdade ali. E eu nem acho que o Trump saiba o tipo de reação que ele provocou dentro do próprio movimento dele. Mas ele pode acabar percebendo isso, ou entendendo melhor, depois das eleições de meio de mandato. Há uma falta enorme de entusiasmo na base do Trump neste momento. There's just such a lack of enthusiasm in Trump's base right now.